te ver. Deus abençoe vocês. Vamos, sem muita delongas, vamos começar. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Mateus 25, versículo 14 em diante. É uma pregação bastante conhecida, uma palavra bastante conhecida, mas que Deus colocou no meu coração para passar para vocês hoje. Mateus 25, versículo 14 em diante. Amém? Com misericórdia. Amém? Vamos começar a ler. Está escrito assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu os dinheiros do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo. E chegando o segundo, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no da minha alegria. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu, pois, o Senhor: mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Deveis então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhes ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Pai, sua palavra foi lançada, bendito seja o Senhor. Agora convém que eu me cale e tu fales, Pai, que aqui ninguém veio ouvir assim diz o pastor, mas assim me diz o Senhor, que é mais importante, aquilo que faz a gente crescer, aquilo que vai fazer a gente ser uma pessoa melhor, ser um habitante do céu. Nesse momento, meu Pai, que a tua palavra foi lançada, eu peço ao Senhor que o Senhor não esqueça de mim, não esqueça de nós, não esqueça do nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos agora com o coração aberto para o Senhor, que o Senhor venha, Pai, a semear, como um servo de semear nos nossos corações, e que essa palavra seja rema dentro das nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui em uma situação onde o apóstolo Mateus narra sobre os últimos dias do Senhor. Então ele começa com sermãos atrás, que são sermões proféticos, que ele começa a falar, porque ele já estava indo, já sabia que já estava chegando a hora dele, e ele não tinha que preparar os seus discípulos. E ele começa o primeiro sermão, no capítulo 24, que é o sermão do princípio das dores, onde ele conta tudo que vai acontecer, tudo que vai ter na volta dele. Ele fala também do sermão da grande tribulação, que não vai passar aqueles que não obedecerem a palavra de Deus. Também ele começa a narrar sobre a vida do Filho do Homem. Depois ele começa a exortar, né, a cada um pela vigilância. Vigilância tem atenção das coisas. Ele começa a chamar esses 12 e falar: olha, tenha vigilância, tome cuidado, porque ele sabia que com a morte deles ia acontecer deles se espalharem, e sabia que eles precisavam se juntar com um propósito. Ele vai e começa a usar três palavras interessantes. A primeira, ele coloca a palavra dos 2 servos, né? Que um era prudente e o outro não era. Ele fala que o servo chega perto do juiz, né? E ele vai pedindo as coisas. E essas duas dualidades, um do lado errado e outro do lado bom, é que Jesus estava levando eles a entender qual é a noção de um cristão. Logo depois ele coloca a palavra das 10 virgens, que é sobre a questão da prudência. Para a gente ser vigilante, a gente tem que ser prudente. Então essas virgens, e Jesus colocou um parâmetro nelas, sobre que umas carregavam óleo e guardou, e outras carregou óleo e gastou. Ele chamava de as loucas e as sábias. Ele já estava tentando falar para os seus discípulos: olha, sejam sábios, não sejam loucos, porque quando eu voltar, vocês têm que estar em vigilância, sabendo o que está acontecendo. Aí ele entra nessa palavra dos 10 talentos, uma palavra que muitos usam para empreendimentos, porque fala-se que granjeou, que ganhou 5 talentos, ganhou 2 talentos a mais, é que a pessoa que não aplica, não vai para frente. Mas eu não quero falar sobre isso não tem nada a ver. Aqui Jesus parou e entendeu para eles: olha aqui, o seu Senhor está indo embora. Jesus estava indo embora. Então ia ficar eles. E como eles iam ficar? Qual é a forma que eles iam trabalhar? De que jeito eles iam se colocar? Se com o talento ele podia granjear para as boas novas mais pessoas, ou com o talento ele ficar por aí esperando? Porque eram todos judeus, eles viviam com paz, porque muitos judeus não aceitam Jesus, não querem Jesus. Muitos judeus até hoje acham que Jesus não foi e Jesus não queria que eles tivessem esse tipo de visão, porque eles iam entender, porque Deus está falando aqui em talentos. Existem 2 palavras interessantes: talentos e dons. Esse talento que Jesus está falando é um dom que ele está dando para todos nós, que foi dado a esses discípulos
para que ele continuasse a levar na palavra de Cristo, como figura que conviveu com eles. Esse evangelho precisava estar focado, precisava ter força, e eles precisavam entender sobre isso. Jesus aqui já começa nessa palavra a mostrar: olha, se você não é bom, você não vai morar no céu. Porque se você não é bom, ele já chama servo mau, porque você não foi bom. Jesus queria que esses apóstolos colocassem no seu coração uma coisa: olha, eu tenho o dom que Deus me deu, eu tenho que passar para frente. Assim o evangelho ia crescer, e assim o evangelho cresceu. Quando todos eles entenderam que precisavam espalhar o dom. Mas como foi assim? A gente sabe muito bem que quando o Senhor assuntou aos céus, Ele já deu, em Atos capítulo 2, o Espírito de cada um. A gente vê que houve um mover sobre falar em línguas, que cada um falou aquilo que Deus quis que eles falassem. Era um talento ali sendo jogado no meio deles, confessado pelo Jesus no livro de 25, para que eles fossem especiais para levar a palavra. Nós vimos que no Atos dos Apóstolos, Jesus fala para eles para pregar o Evangelho em Samaria, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles agora estavam sendo preparados. Mas nós vemos que esse povo, por ser um povo como nós somos obedientes em certas partes, mas somos desobedientes em outras. Essa palavra aqui, sobre os 10 talentos, Jesus estava mostrando para eles: olha, vocês tenham condições de caminhar. Se você conseguir granjear, ou ganhar, ou trazer o Evangelho para muitas pessoas, você será um servo sobre muito. Porque aqui a palavra sobre pouco que ele falou, todo mundo leva por dinheiro, mas é sobre pouco, sobre uma atitude. Mas que sobre muito você ia ter muito. Jesus queria que esses apóstolos tivessem sido preparados para levar o Evangelho, entendesse o Evangelho. Mas nós vemos também que, pela nossa teimosia, que esses povos que estavam lá, esses 12, eles ficaram parados na Judeia e em Samaria. A gente vê que eles fizeram grande parte das primeiras conversões, quando Pedro, um pescador indouto, sem cultura, abre uma boca e consegue 3.000 pessoas. Ali é o dom derramado, ali é o dom, o talento que Deus tinha dado para ele. E ele conseguiu granjear essas pessoas, ele granjeou mais. No versículo 4 também ele granjeou mais pessoas, no capítulo 4. Mas eles continuavam onde que Deus não queria. Eles estavam trabalhando bem em Samaria, com Filipe, na Judeia, mas no confim do mundo eles não estavam. O talento ali que foi dado ainda estava para ser derramado. E eles ainda pararam no tempo, pararam em Samaria. Aí Jesus, no capítulo 9, resolve trazer uma pessoa que pegou uma carta para judiar dos judeus, dos cristãos judeus.
que estavam espalhados em Damasco. Essa atitude de sair da terra para uma outra terra agradou ao Senhor. E esse não tinha talento. Por quê? Porque o povo ainda tinha um talento, mas continuava enterrado lá na terra de Samaria, na Judéia. Eles estavam no mesmo lugar o tempo inteiro. E a palavra não foi essa. Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não foi ide pregar o evangelho só nesse lugar. Então esse pessoal ainda não tinha o talento. Tinha o talento, mas não tinha aquela vontade. Precisou Deus pegar um perseguidor que tinha toda a vontade de ir destruir, obedecendo para ele. Na mente dele, Paulo fala que ele não entendia, ele passou a entender depois das visões. Converteu esse rapaz, e esse rapaz saiu de onde ele foi convertido. Ficou 14 anos ainda que ninguém aceitava ele, mas ficou 14 anos pregando o evangelho. Aí um certo dia, um tal de Barnabé, que tinha um talento e começou a entender que esse talento estava errado, foi na casa em Tarso buscar Paulo. Paulo, olha, está começando a mover aí, vamos nós dois? E chegaram em Antioquia e começaram a fazer uma viagem. E essa viagem foi derramando o evangelho. Aí a palavra estava se cumprindo. Que isso se cumpriu tanto que a gente via que Pedro começou a ir, João começou a ir, todos começaram a ir. Por quê? Porque precisava de alguém que tinha um talento igual ao deles, mas que tinha uma coisa melhor: a obediência e a vontade de servir a Deus. Essa parábola aqui, Jesus estava mostrando que a gente tem sim que passar para frente do talento. A gente tem que passar para frente esses dons, que é o dom de crescimento do Evangelho. Nós não podemos ficar igual esse povo aqui, os apóstolos, que eles ficaram parados num tempo. Vou mexer só com o meu povo. Você não pode ser só evangélico dentro da sua casa, nem você não pode ser evangélico só dentro do seu bairro. Você tem que ser evangélico até os confins. Porque você tem um talento de Deus. Ah, pastor, mas eu nunca preguei, eu nunca fiz nada. Gente, pregação é uma programação. É uma programação. Se você falar de Cristo, olha, Ricardo mesmo, a bênção do apartamento do Ricardo. Ricardo vira para todo mundo, olha, Deus me abençoou, a forma que Deus me abençoou. Sabe o que aquele cara está fazendo? Está lançando o Evangelho. Porque o cara fala, pô, como assim? Não, eu orei a Deus, orei a Cristo, fiz jejum, fiz isso. O cara vai ficar olhando assim, ó. E ele vai jogando sua semente. Não é puxando as pessoas a violência para dentro da igreja, mas é proclamando. Muitas vezes nós estamos com nossos talentos todos enterrados dentro da gente e precisamos soltar. A comunidade evangélica daquela época era uma comunidade já voltada a espalhar-se. Claro que houve briga de dogmas, porque tinha judeus que já acreditavam tanto em Moisés, e agora tinha que tirar Moisés da cabeça para colocar Cristo. Tinha um povo de fora, que eles chamavam de gentios, que tinham os costumes das igrejas lá fora, pagãs, que precisavam entender certas coisas. Por isso que Paulo escreveu cartas a Coríntios, a Éfeso, a Colossos, a
Filipenses, Tessalônica. Você vê que Paulo escrevia a carta porque sempre havia alguma coisa que os talentos ainda estavam incompletos. Nós precisamos espalhar nossos talentos. Nós precisamos espalhar, proclamar o Evangelho. O Evangelho, daquele Evangelho que é da vida eterna. Porque no final, quando Jesus estava com eles, depois da construção dos 10 talentos, a última foi o sermão profético. Ele fala a vida eterna e o castigo eterno. Ah, pastor, como assim? A gente tem talento. Nós estamos todos com o Espírito de Deus. Quando você foi batizado, quando você pediu a Cristo o batismo, o Espírito Santo entrou em você. Quando você falou, Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor e Salvador da minha vida, Ele passou a ser único, único dentro de você. Ele tem esse talento com Ele para te dar. Mas muitas vezes a gente não quer. Muita gente desiste. Por quê? Porque nós temos dentro da gente aquela vontade de ficar no lugar onde a gente se sente melhor. Onde que a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas você lembra uma coisa, o profeta não tem honra na sua terra. Mesmo você fazendo todas as suas coisas, nunca eles vão te ver você. Então, de fora vem, de fora sabe, ele acredita. Porque na nossa própria casa, no nosso próprio terreno, quando Jesus chegou lá em Nazaré, eles já falaram, olha, esse meu filho de José, o carpinteiro, não está conosco os irmãos dele, Tiago, Ju, não está aqui conosco as irmãs dele. Ele já estava falando, nós te conhecemos, nós sabemos quem é você, mas eles não sabiam sobre a questão da honra. Eles queriam falar para ele assim, o que você está fazendo? Para nós não vale nada. Porque da nossa casa é o seguinte, nossa casa fica todos dentro da gente falando, você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez outro. Eles não entendem a conversão. Mas o de fora entende. O de fora enxerga. Quando Jesus entrou lá naquele caso dos 12, ele já falou para eles na ceia, olha, orai e vigiai. De novo no Monte das Oliveiras, 3 vezes ele foi no encontro dos discípulos e sempre falou a palavra, orai e vigiai. A gente tem que aprender uma coisa. Nós temos os talentos de Deus. Nós temos tudo aquilo que Deus tem para a gente. O que atrasa as nossas vidas é nós enterrarmos no lugar onde a gente está. Fale de Jesus. Fale o que Ele fez na sua vida. Fale a Ele. Deus, eu não estou conseguindo falar para ninguém. Conversa com Deus. Ele vai te dar força para que você possa falar. Mas só fala. O Evangelho é só proclamação. Programa, deixa a pessoa conhecer. Não acho que essa pessoa que você vai falar de Jesus, o Espírito Santo vai entrar de uma vez. Não. Terá um trabalho sobre essa vida. Nós somos como plantas. Nós temos que ser germinados. Temos que ser regados. Tem uma palavra dura, temos que ser
ser podado, vai se tornar uma árvore que dê frutos. Não sejamos como aquela figueira que Jesus, quando voltou, procurou comida nele no carro, quando ele voltou, a figueira estava lá, sem fruto. Ele destruiu, secou, porque ela não estava dando fruto. Ela estava linda, arrumada, mas não deu fruto. A mesma coisa a gente, quando a gente tem a palavra, nós somos filhos, nós somos luz do mundo. Quando Jesus colocou luz do mundo, porque todos, nós somos lixados o tempo inteiro. Se você faz uma coisa errada, você vê uma voz falando assim, ué, você não é evangélico? Ué, por que você está fazendo isso? Você não é evangélico? É só lamparinas para queimar. O dia que a gente entender que nós temos esse talento dentro da gente, que é para usar ele em prol do Evangelho. Porque se a gente salva uma alma, milhões de seus pecados são tirados pretos. Porque nós tiramos uma alma do mundo e entregamos a Cristo. A nossa vitória, o nosso galardão maior é chegar diante do seu Senhor que vier sentar, Senhor Jesus, e Ele te chamar e chamar de você servo bom. Tem duas opções: você vai ser o servo bom ou você vai ser o servo mau. Muitas pessoas não gostam de falar no livre-arbítrio, mas eu falo, você tem livre-arbítrio para usar seu talento. Ou você enterra, ou você granjeia. Essa é a sua escolha. Essa é a sua escolha. Mas lembre-se, se você escolher granjear, dá trabalho, mas é gratificante no final. Deus vai te fazer em dobro aquilo que você sempre teve, sempre teve. Por quê? Porque você é um servo bom. Eu vejo nessa igreja só servos bons. Quando o Senhor separar o joio do trigo, vocês serão os trigos do Senhor. Porque o joio vai ser queimado. Não é o desejo nosso. Olha o seu talento. Olha o seu dom. Fala, proclama. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus mais ama. Quando a gente está falando para outras pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Ricardo teve na igreja da nossa terra trabalhando com jovens. Não foi fácil. Até hoje não vai ser fácil. Vai ter sempre um obstáculo na nossa vida. Mas tem de bom aí. Você tem alguém atrás, muito superior ao seu obstáculo, com força de tirar o obstáculo na sua frente e preparar terreno para você. Ponha isso no seu coração. Talento você tem. Talento você tem. Só abrir a boca e falar o que Jesus fez na sua vida. Amém? E essa palavra que eu deixo para vocês. Eu, muito feliz por tudo, mas agora nós vamos fazer uma intercessão